Oi, pessoal do quinto ano. Estou de volta para a nossa segunda aula de Geografia do segundo bimestre. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre as cidades brasileiras e a questão de cidades planejadas e cidades espontâneas. E aí eu dei um exemplo de São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil, e ela é um exemplo de cidade espontânea. E aí eu falei que na próxima videoaula eu ia falar um pouco sobre as cidades planejadas, e aqui estou eu. Na página 6 e 7, nós temos aí 3 exemplos de cidades planejadas aqui no Brasil. Nós temos aí Maringá, que é no estado do Paraná, nós temos Palmas, que é a capital de Tocantins, e nós temos Aracaju, que é a capital de Sergipe. E essas 3 cidades, pessoal, elas foram projetadas. Elas tiveram um plano, um projeto que foi tudo pensado como seria construído, tudo certinho, tudo nos mínimos detalhes para que a cidade pudesse ser construída, tá bom? Maringá, ela foi fundada em 1947. Palmas, ela é a mais nova das cidades planejadas do Brasil e ela foi fundada em 1989. E Aracaju foi fundada em 1855. Todas as ruas de Aracaju, elas foram medidas milimetricamente para que ela pudesse se parecer com um tabuleiro de xadrez. Muito interessante, né? Que se vocês olharem aí essa foto aí da vista aérea de Aracaju, ela é toda retinha, retinha mesmo, toda bem detalhada. E aí nós temos aí uma curiosidade sobre Salvador, a capital da Bahia. Vocês sabiam que ela foi a primeira cidade planejada do Brasil? Muito legal, né? Salvador, a primeira capital, a primeira cidade planejada do Brasil. E aí nós temos um trecho do livro Cidades Brasileiras, mais um trecho, que a gente já viu um outro trecho na página 4. Aí vocês podem fazer a leitura desse trecho, tá bom? E aí na página 8 nós vamos focar no nosso exemplo mais conhecido de cidade planejada, que é a nossa capital, Brasília. Muito bem. Brasília, pessoal, ela foi construída no governo do presidente Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele foi um presidente visionário. O governo dele, o lema do governo dele é que o Brasil cresceria 50 anos em 5, que naquela época o mandato presidencial era de 5 anos. Então, o lema dele era que o Brasil cresceria 50 anos em 5. Então, ele tinha muitos projetos para modernizar o Brasil. E um dos projetos mais revolucionários foi a construção de uma nova capital brasileira. Naquela época, a capital era Rio de Janeiro. E aí ele fez esse projeto, ele chamou um colega dele, o Oscar Niemeyer, que era urbanista, arquiteto, e chamou ele, mais o Lúcio Costa, que também era um arquiteto urbanista, e aí ele contratou também o Roberto Burle Marx, que era um paisagista. E aí juntos eles montaram o Plano Piloto, que é o nome do projeto da cidade de Brasília. Por que plano piloto, professora? Se vocês pesquisarem, aqui na nossa apostila a gente também tem a imagem do plano piloto de Brasília, ele tem o formato de uma aeronave, um avião, né? Que, obviamente, tem piloto. Então, por que ele construiu o projeto de Brasília com o formato de um avião? Porque naquela época, em 1957, o que tinha de mais novo, mais moderno no mundo era um avião. E ele queria que a cidade de Brasília, o projeto da capital de Brasília, ela tivesse o símbolo de modernidade. E o que melhor para representar um símbolo de modernidade como o que estava de mais novo no mundo naquela época, que era um avião. Então ele na cabeça dele, vamos fazer o projeto de Brasília no formato de um avião. Como ele tinha os arquitetos ao lado dele, eles montaram todo esse projeto e eles planejaram cada área detalhada da cidade de Brasília, todas elas juntas ali formando a imagem de uma aeronave muito interessante. Aqui, olha, é a foto do projeto piloto e aqui
aqui é a foto da vista aérea de Brasília. Vocês podem ver, olha, as asas dela exatamente igual no projeto dos arquitetos, né? Muito incrível. Essa foto aqui, ela é de 2018, tá bom? Então, essa cidade é o exemplo mais famoso que nós temos aqui no Brasil, não que ela seja a única, como eu já falei pra vocês, existem várias cidades planejadas no Brasil, porém ela é a mais famosa, por ser a nossa capital e ter toda uma história, né, envolvendo o presidente, né, nomes marcantes na história do nosso país, ok? E aí, para finalizar, vocês vão realizar a atividade 1 e 2 do lápis na mão, da página 9, tá? E vocês vão ir lá no livro de atividades, da página 63 a 65, e vão realizar as atividades 1, 2, 3 e 4, tá bom? Até a número 4. E amanhã, na nossa webconferência, nós estaremos fazendo a correção do lápis na mão, do livro integrado e das 4 atividades do livro de atividades, tudo bem? Então, se concentrem, tá? Tudo que vocês precisam para realizar essa atividade está nessas páginas que eu acabei de trabalhar, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, que a prof está à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. E amanhã nós vamos fazer a nossa correção, não se esqueçam da nossa webconferência de História e Geografia, tá bom? Então, até a próxima aula!